Oi, tudo bom? Eu sou a Ana, ele é o Leonardo, dá um sorrisão feliz. E eu tive alta ontem do hospital, graças a Deus, que era o esperado mesmo, né? Entrar num dia e sair no outro, só para fazer o tratamento. E já voltei para lá hoje de manhã, já fiz o exame do câncer do corpo inteiro e tá tudo bem. E dormi na minha cama, que delícia. Ah, enfim, ó, hoje é dia 2 de outubro de 2025, quinta-feira, e eu vou ler Miqueias. A gente vai começar o livro de Miqueias 1, 2, 3 e 4. E eu vou fazer um isolamento, né, por conta da radiação. Quando eu tomei o iodo, eu tava com 76 de radiação. Aí ontem, na hora que eu fui sair, eu tava 12. Então os hospitais liberam com 30 e é 12. Então o médico falou que eu poderia, na verdade, ver as pessoas, tudo, só não posso mulher grávida e criança. Inclusive o gato eu posso, né? Mas eu tô fazendo um isolamento, calhou do meu marido viajar, calhou, né, Deus? Meu marido viajou para competir em Brasília, então eu vou fazer um isolamentozinho aqui em casa. Aí eu comprei um quebra-cabeça maravilhoso, do Leão de Judá. O Leão de Judá. O leão vai me ajudar a passar esse tempo, que eu vou ficar aqui, eu amo quebra-cabeça. Aí eu falei, gente, será que tem um quebra-cabeça gospel? E aí, claro que não pode ter imagem de Jesus, né? Então eu não queria, mesmo que é um quebra-cabeça, eu falei, ai não, né? Aí eu achei um, que é um leão. Falei, tá ótimo. Um leão, nossa, gente, veio embalado como se fosse assim de cristal o quebra-cabeça. Olha, tá lá, que maravilhoso. Acabei de ver que tem 1.000 peças. Eu com meu marido, a gente monta de 1.000, de 2.000, mas eu achei que fosse 100 para eu montar rapidinho. Talvez não seja tão rapidinho assim. Mas tudo bem, eu vou ter tempo. E eu vou botar na minha mesa da sala. Leonardo, não pode ver um papel, uma caixa. Enfim, vamos à leitura de hoje. Você quer entrar aí, querido? Tudo bem, gente, vai dar certo, hein? Vamos lá, Miqueias. Ó, você já levantou daqui, eu botei almofada aqui na mamãe. Jonas eu li ontem. Então, Miqueia. 1, 2, 3. Você vai ficar fazendo barulho? É. O gato pode fazer silêncio. Pronto. Pronto. Fica aqui no papelãozinho. Então, vamos lá. Silêncio você aí, hein? Ixi, acho que ele vai ficar cavucando. Gosta de um papelão, hein? Hum, que legal esse jogo, mãe. Vamos lá. Silêncio aí. Miqueias 1. A palavra do Senhor que veio a Miqueias de Moresete durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. Ouçam todos os povos, prestem atenção, ó terra, e todos os que nela habitam, que o Senhor, o soberano do santo templo, testemunhe contra vocês. O julgamento de Samaria e de Jerusalém. Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação. Ele desce e pisa os lugares altos da terra. Debaixo dele os montes se derretem como cera diante do fogo. E os vales racham ao meio, como que rasgados pelas águas que descem velozes encosta abaixo. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um monte de entulho, em acampamento aberto.
um lugar para a plantação de vinhas. Atirarei as suas pedras no vale e porei a descoberto os seus alicerces. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens, visto que o que ela ajuntou foi como ganho da prostituição, como salário de prostituição, tornará a ser usado. O lamento do profeta. Por causa disso, chorei e lamentarei. Andarei descalço e nu. Uivarei como um chacal e gemerei como um filhote de coruja. Pois a ferida de Samaria é incurável e chegou a Judá. O flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a própria Jerusalém. Não contem isso em Gate e não chorem. Habitantes de Bet-Ofra, resolvam-se no pó. Saiam nus e cobertos de vergonha, vocês que moram em Safir. Os habitantes de Zanã não sairão de sua cidade. Bet-Ezel está em prantos, foi-lhe tirada a proteção. Os que vivem em Marote se contorcem de dor, aguardando alívio, porque a desgraça veio da parte do Senhor até as portas de Jerusalém. Habitantes de Laques, atrelem aos carros as parelhas de cavalos. Vocês foram o início do pecado da cidade de Sião, pois as transgressões de Israel foram aprendidas com vocês. Por isso vocês darão presentes de despedida a Moresete Gate. A cidade de Axibe se revelará enganosa aos reis de Israel. Trarei um conquistador contra vocês que vivem em Maressa. A glória de Israel irá a Adulão. Rapem a cabeça em pranto por causa dos filhos, nos quais vocês tanto se alegram. Fiquem calvos como a águia, pois eles serão tirados de vocês e levados para o exílio. Agora, Miqueias 2, o castigo dos opressores. Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles os executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam, fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Portanto, assim diz o Senhor: estou planejando contra essa gente uma desgraça da qual vocês não poderão livrar-se. Vocês não vão mais andar com arrogância, pois será tempo de desgraça. Naquele dia vocês serão ridicularizados. Zombarão de vocês com esta triste canção. Estamos totalmente arruinados. Dividida foi a propriedade do meu povo. Ele atirou-a de mim, entregou a invasores as nossas terras. Portanto, vocês não estarão na Assembleia do Senhor para a divisão da terra por sorteio. Advertência contra os falsos profetas. Não preguem, dizem os seus profetas, não preguem acerca dessas coisas. A desgraça não nos alcançará. Ó descendência de Jacó, é isto que está sendo falado. O Espírito do Senhor perdeu a paciência? É assim que ele age? As minhas palavras fazem bem àqueles cujos caminhos são retos, mas, ultimamente, como inimigos, vocês atacam o meu povo. Além da túnica, arrancam a capa daqueles que passam confiantes como quem volta da guerra. Vocês tiram as mulheres do meu povo de seus lares agradáveis. De seus filhos vocês removem a minha dignidade para sempre. Levantem-se e vão embora, pois este não é um lugar de descanso, porque ele está contaminado e arruinado, sem que haja remédio. Se um mentiroso enganador vier e disser: eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, ele será o profeta desse povo. Promessa de livramento. Vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir o remanescente de Israel. Eu os ajuntarei como ovelhas num aprisco, como um rebanho numa pastagem. Haverá ruído de grande multidão. Aquele que abre o caminho irá diante deles. Passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Agora, Miqueias 3. Repreensão aos líderes e aos profetas. Então eu disse: ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e os cortam como se fossem carne para a panela. Um dia clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Naquele tempo ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Assim diz o Senhor:
aos profetas que fazem o meu povo desviar-se e que, quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Por tudo isso, a noite virá sobre vocês. Noite sem visões, haverá trevas sem adivinhações. O sol se porá e o dia se escurecerá para os profetas. Os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Mas, quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó sua transgressão e a Israel seu pecado. Ouçam isso, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo, que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando a lucro, e seus profetas adivinham em troca de prata, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: O Senhor está no meio de nós. Nenhuma desgraça nos acontecerá. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal, a montanha do Senhor. Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal entre os montes, e se elevará acima das colinas, e os povos a ele acorrerão. Muitas nações virão dizendo: Venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra outra e não aprenderão mais a guerra. Todo homem poderá sentar-se debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira, e ninguém o incomodará. Pois assim falou o Senhor dos Exércitos: pois todas as nações andam, cada uma em nome dos seus deuses, mas nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todo sempre. O plano do Senhor. Naquele dia, declara o Senhor, ajuntarei os que tropeçam e reunirei os dispersos, aqueles a quem afligi. Farei dos que tropeçam um remanescente e dos dispersos uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, daquele dia em diante para sempre. Quanto a você, ó torre do rebanho, ó fortaleza da cidade de Sião, o antigo domínio lhe será restaurado, a realeza voltará para a cidade de Jerusalém. Agora, por que gritar tão alto? Você não tem rei? Seu conselheiro morreu para que a dor lhe seja tão forte como a de uma mulher em trabalho de parto? Contorça-se em agonia, ó povo da cidade de Sião, como a mulher em trabalho de parto, porque agora terá que deixar os seus muros para habitar em campo aberto. Você irá para a Babilônia e lá será libertada. Lá o Senhor a resgatará da mão dos seus inimigos. Mas agora muitas nações estão reunidas contra você. Elas dizem que Sião seja profanada e que isso aconteça diante dos nossos olhos. Mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor, não compreendem o plano daquele que as ajunta como feixes para a ira. Levante-se e debulhe, ó cidade de Sião, pois eu darei a você chifres de ferro e cascos de bronze para despedaçar muitas nações. Você consagrará ao Senhor, aos soberanos de toda a terra, os ganhos ilícitos e a riqueza delas. É isso. Então tá bom, deixe comentário para eu ler e compartilha com quem você achar interessante. De tarde eu sempre posto mais 3 vídeos para completar, para a gente conseguir acabar de ler a Bíblia até o final do ano, a Bíblia inteira. Então tá bom. Um beijo e fica com Deus.